Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre os dentes do siso. Os dentes do siso são os terceiros molares, os dentes lá do fundo, os últimos dentes a nascerem. Portanto, nós temos 4 dentes do siso, 2 superiores e 2 inferiores, um de cada lado da arcada. Então, nós temos um direito e um esquerdo superior, um direito e um esquerdo inferior. A gente vai ter o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Algumas pessoas têm a agenesia do terceiro molar. Significa que esse terceiro molar não formou embriologicamente, então a pessoa não tem o terceiro molar, tá? Então nem todas as pessoas vão ter o terceiro molar, mas a maioria das pessoas tem os 3 molares. Outra questão é a seguinte: sempre devemos remover os sisos? Não, nem sempre é necessário remover os sisos. Quando os sisos têm espaço para nascer e tem um bom contato de cima com o de baixo, eles estão em função mastigatória, você não precisa remover o siso. No entanto, quando há falta de espaço ou quando há lesões cariosas grandes que necessitam de tratamento endodôntico, ou mesmo quando há uma recorrência de infecção do capuz pericoronário, chamado de pericoronarite, sim, devemos remover os sisos. Por que o dente do siso não nasceu? Essa é uma pergunta recorrente. E a gente pode ver aqui nesta imagem que o terceiro molar ele está inclinado, tanto o inferior quanto o superior. Então ele foi impedido de nascer. Por quê? Está faltando espaço. Normalmente esta é a justificativa para o dente do siso não nascer. Falta espaço para ele nascer. Então ele fica numa posição errada, porque ele está buscando um espaço para erupcionar. Existem outras alternativas que podem causar a retenção de um siso, como um cisto, um traumatismo na infância. Essas são as principais causas de uma retenção de um terceiro molar. Qual é a melhor faixa etária para ser feita a remoção do dente do siso? Você pode remover o dente do siso durante qualquer fase da vida, mas a melhor época é entre os 15 a 17 anos de idade, por volta dos 16 anos, quando você ainda não tem uma formação completa da raiz do terceiro molar. Então, quando você ainda não tem uma raiz totalmente formada, você tem uma facilidade em conseguir remover o dente do siso. Portanto, você vai ter uma cirurgia de remoção do siso mais simples, uma cirurgia menos invasiva. Então, essa é a melhor época para você realizar a remoção do siso. O que acontece se eu não remover o dente do siso? É o seguinte: a partir do momento que você tem um dente do siso incluso, ou seja, ele não nasceu, não surgiu na gengiva, significa que ele está incluso. E existem diversos trabalhos que comprovam que todo dente incluso ou retido é um cisto em potencial, é um cisto dentígero de origem dentária em potencial. Portanto, você deve remover o siso para prevenir uma possível evolução cística de um dente retido. Um dente do siso, quando evolui para um processo cístico, ele é uma condição grave que vai ter uma necessidade de uma cirurgia mais invasiva.